Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a franquia Invocação do Mal e por que os seus spin-offs são tão ruins. Que a parte principal da franquia Invocação do Mal é muito boa, isso não tem como negar. Eu estou falando de Invocação do Mal 1, 2 e 3. Mas por que uma franquia que é tão boa, que tem filmes de qualidade muito boa no gênero de terror, tem uns spin-offs que são tão ruins e tão esquecíveis? Por que isso acontece? Pra gente entender por que isso acontece, eu acho que a gente tem que voltar lá atrás, explicar um pouco o que é o gênero de terror e depois falar um pouco sobre o James Wan e como funciona o mercado para os filmes de terror de modo geral. Vamos começar falando um pouco sobre o gênero de terror. Pra quem não conhece, o gênero de terror ele é um dos gêneros que mais tem filme no ano. Já para perceber isso, todo ano saem muitos filmes de terror. E tem um motivo para isso acontecer. É porque o gênero de terror ele é considerado um gênero fácil de se fazer filme. Porque você consegue contar qualquer história, tanto um pouco mais pro terror psicológico, como um terror mais brutal, como um terror mais pro blockbuster, tudo através de uma câmera, ou através de muito orçamento ou pouco orçamento. Um gênero que ele é muito flexível no como você quer fazer. E por você ter a possibilidade de fazer filmes muito baratos e dar um retorno grande financeiro muito grande para os estúdios, acabou que filmes de terror são feitos à baciada. Dessa forma, a gente existe milhares de filmes de terror por ano. E isso acaba fazendo com que o gênero que eu gosto, por exemplo, tenha um certo preconceito de uma grande parte do público que acha que só são filmes, por exemplo, de susto, que não vão te apresentar nada mais que aquilo. Então, volta e meia, o gênero acaba perdendo um pouco do foco. As pessoas não comentam muito. Acaba até se transformando em um gênero B. Mas volta e meia, aparece uma pessoa que não quer que esse gênero seja só isso. Ele quer mostrar todo aquele potencial que além das mortes, dos sustos, pode ter uma mensagem acima daquilo. E algumas vezes, alguma pessoa aparece e consegue fazer isso. No começo dos anos 2000, mais especificamente em 2003, lançou o filme Jogos Mortais. O primeiro filme dos Jogos Mortais. Ele era dirigido por um cara chamado James Wan. James Wan, que tinha uma cabeça muito fora da caixinha. Ele não queria fazer só um filme de sangue, de morte, um filme genérico de terror. Ele queria trazer muito mais que isso. E ele usou a violência e todo aquele cenário para mudar completamente o gênero de filme de terror. Porque ele foi um filme que mudou completamente o gênero de terror, o primeiro Jogos Mortais, e ele fez com que todo filme que saísse a partir da de terror fosse os seus Jogos Mortais. Por exemplo, na quantidade de sangue, na quantidade de morte, na quantidade de violência. Vale destacar, o James Wan, ele só é o responsável pelo primeiro Jogos Mortais. O segundo, o terceiro, se eu não me engano, ele foi o produtor, e daí pra frente os direitos já estavam com a Warner, e ele já não tinha mais comando nenhum em cima da saga que ele criou. Mas isso acaba acontecendo. Ele conseguiu fazer com que o gênero voltasse a ficar aquecido, que as pessoas quisessem mais ver coisas de terror por causa dos Jogos Mortais. Mas, de 2003 até 2013, teve um grande negócio, que foi o seguinte: por ter muitos filmes de Jogos Mortais, aquela estética e aquela coisa que ele conseguiu fazer boa pro gênero, virou mais uma vez genérica, porque era muita gente copiando aquela ideia. E em 2013, James Wan percebeu que ele tinha que voltar para o gênero de terror, mas não fazendo um filme completamente de jeito que era Jogos Mortais. Ele queria se revolucionar, ele queria trazer algo novo. E mais uma vez, esse cara conseguiu aquecer o gênero de terror quando ele lançou o primeiro filme do Invocação do Mal. O filme de Invocação do Mal foi um filme que chamou a atenção de todo mundo, fez com que as pessoas olhassem com uma forma diferente para os filmes de terror mais uma vez, e de novo, todo mundo, por causa do primeiro Invocação do Mal, queria ter o seu Invocação do Mal, que é esse filme mais de espírito, de susto, que leva mais para esse lado. E com isso, por ter dado muito dinheiro, a Warner também não podia ser boba. Mas diferente do que aconteceu com os Jogos Mortais, o James Wan olhou para a franquia e falou: eu quero mexer mais com essa franquia. Eu gosto desses atores, eu gosto desses personagens, e eu quero que essa franquia seja minha. E por isso eu não vou deixar que vocês façam a Invocação do Mal 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou cuidar da franquia principal. Mas obviamente a Warner não deixaria isso acontecer. Ele não deixaria que uma franquia tão grande fizesse apenas filmes em anos tão distintos. Eles queriam que essa franquia vivesse por muito tempo. A prova de que essa franquia ela é grande e que o James Wan faz ela no tempo dela é que o primeiro filme lançou em 2013. Agora vai lançar a Invocação do Mal 3 em 2021. É muito tempo de distância. A Warner queria que nessas lacunas de tempo fossem preenchidas com outros filmes da franquia. E com isso ele convenceu o James Wan de que tá bom, eles não iriam mexer na franquia principal, mas eles iriam criar filmes derivados dessa franquia principal, que não iriam afetar a franquia Invocação do Mal 1, 2, 3, mas que iriam ter seus filmes próprios. E aí é que entra a genialidade do James
James Wan, do seu diretor, do seu designer de produção e de todo mundo. Porque desde os Jogos Mortais, esse cara tem uma visão fantástica para os personagens, não apenas em construção de roteiro ou direção. Ele também tem uma visão fantástica para esses personagens quando o assunto é design. Quando a gente assiste o primeiro Jogos Mortais, até hoje é muito marcante o Jigsaw, que é o bonequinho que anda na cadeira, na bicicletinha. Esse personagem visualmente é tão impecável que você nem lembra exatamente o que ele faz no filme. Mas você acha que ele é o vilão principal do filme, só o bonequinho é o vilão principal, de tão marcante que é o visual dele. O mesmo vale pro Sr. Porco, que é o cara que se veste de porco e pega as pessoas para levar para os Jogos Mortais. São dois personagens que são visualmente impecáveis, que mesmo assim, mesmo sendo só personagens que se separar para analisar, não tem tanto para contar dentro do filme, são dois personagens que só o visual deles faz com que todo mundo lembre deles. E essa característica ele trouxe para o Invocação do Mal anos depois. E esse foi o fator que a Warner pegou. Porque o que acontece? Os personagens dentro do universo do James Wan, eles não são tão explorados assim, mas visualmente eles deixam um impacto, assim como eu falei nos Jogos Mortais. E Invocação do Mal começou isso quando a boneca Annabelle apareceu no primeiro Invocação do Mal. Ela era uma personagem tão marcante visualmente que as pessoas só falavam dela depois do filme, mesmo ela tendo uma participação irrisória no primeiro filme. E aí a Warner resolveu fazer o primeiro Annabelle. E aí é que entra o problema dos spin-offs de Invocação do Mal que eu tanto falei aqui. Invocação do Mal, ele pega aquele personagem, ele consegue fazer com que as pessoas queiram ver mais daquele personagem, mas o problema é, o criador desse universo, o que faz esse universo ser bom, que é o James Wan, ele não está envolvido no spin-off. E com isso, eles dão um spin-off para uma outra pessoa, para um cara que não tem a capacidade de construir e desenvolver esse universo. E com isso, o primeiro Annabelle, por exemplo, é muito fraco, é muito ruim. Por quê? Porque ele não tem aquela coisa que a Invocação do Mal consegue ter, até o clima, tudo sai muito da Invocação do Mal e não é bem feito. Mas a personagem fez muito sucesso e com isso ela ganhou um segundo filme. Um segundo filme que tentou contar mais a origem dela ainda. A ideia era boa, mas mais uma vez, o James Wan não estava envolvido no projeto diretamente com direção e tudo. E com isso, mais uma vez, o filme foi um fracasso em questão de qualidade, não em questão de dinheiro, porque esses filmes todos dão bastante dinheiro, mas qualidade de filme também, mais uma vez, foi muito abaixo. Depois disso, nesse processo, lançou o filme Invocação do Mal 2. Mais uma vez, um sucesso de crítica, um sucesso de bilheteria, um filme que chama a atenção de todo mundo. E aí, só que aí, como eu falei, o James Wan, dessa vez, apresentou mais um personagem que chamou a atenção de todo mundo ali, que era a Freira. E aí, a Freira, que apareceu no segundo Invocação do Mal, obviamente iria ganhar o seu filme solo. Mais um filme que não era dirigido nem pelo James Wan, não tinha a qualidade dele, e que foi um filme que parecia mais um filme de ação do que um filme de terror. E isso fez a Freira ser um filme, mais uma vez, fraco. Depois disso, a gente ainda teve o Annabelle 3, que pra mim é o melhor de todos esses spin-offs que lançaram até agora, mas que também não é um filme que tem a qualidade da Invocação do Mal. É aquele negócio, os outros filmes são tão ruins que o Annabelle 3 chega sendo um filme mediano e as pessoas tratam como se fosse muito bom, o melhor filme da Annabelle, como se isso fosse grande coisa. Pode ser o melhor filme dos spin-offs, mas é só porque os outros são muito ruins. E também não é tudo isso o terceiro Annabelle. E além disso, vale destacar que eles lançaram ainda A Maldição de Chorona, mais um filme que não foi bom, não deu certo, que também mexe com um personagem apresentado dentro do universo do James Wan. Aí agora vai ter o Invocação do Mal 3, que provavelmente vai apresentar algum personagem que vai ganhar mais alguns spin-offs por aí. Vale destacar também que foi apresentado no Invocação do Mal 2 o Homem Torto, que também vai ganhar um spin-off que também é da franquia Invocação do Mal. Ou seja, até o momento, a gente tem Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle 3, A Freira, A Maldição de Corona e a gente ainda vai ter mais filmes pela frente. Então, a pergunta que fica é, por que tantos filmes da franquia Invocação do Mal são tão ruins e não conseguem ter a qualidade que a franquia principal tem? É exatamente por isso, porque você tem um cara que tem uma mente criativa genial por trás dos principais projetos dele, enquanto você tem apenas os executivos pensando no lucro por outro lado. Então quando você tá na franquia principal, faz com que Invocação do Mal seja uma das grandes franquias dos últimos anos do gênero de terror, enquanto seus spin-offs são só filmes genéricos de terror. Foi o que eu acabei de falar lá no começo do vídeo, quando eu expliquei a diferença quando eu expliquei o que era um gênero de terror e as pessoas que entram nesse gênero para mudar ele. O James Wan é a pessoa que entra para mudar o gênero, e ele faz isso a cada filme do Invocação do Mal, trazendo mais credibilidade para o gênero de terror. Enquanto os spin-offs do seu universo acabam sendo apenas filmes genéricos de terror, que são apenas esses filmes que eu falei que as pessoas fazem apenas por dinheiro. Ou seja, por que a franquia de Invocação do Mal é boa os filmes principais e os spin-offs não? Porque é feito de qualquer jeito, e o Grande Mente Criativa não tem participação nenhuma dentro desse universo
tão rico que ele mesmo criou. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para as redes sociais do canal como para meus pessoais estão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog, do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você acha da franquia Invocação do Mal? Você gosta? Você não gosta? Qual é o seu filme favorito da franquia? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.